Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 20 de dezembro de 2023, quarta-feira. Nós vamos celebrar a vida de Jesus e a vida de cada um de nós com o Natal. Nada mais oportuno do que agora nós falarmos do aborto e da cultura da morte. O aborto é uma manifestação da cultura da morte. Não sua causa, ele não gera essa cultura de morte, é gerado por ela. O contínuo avanço do aborto em nossas sociedades, permitido por lei em pelo menos 66 países e repetidamente invocado como direito em países como o nosso, nos obriga a uma séria reflexão sobre a relação com a cultura da morte, denunciada pelo Papa São João Paulo II na Evangelium Vitae. Uma cultura não se torna hegemônica apenas porque determina a mentalidade da maioria da população ou as normas seguidas pelo Estado. Ela frequentemente não corresponde à mentalidade da maioria. Em alguns casos, não se identifica nem mesmo com as posições oficiais do Estado. Uma cultura se torna hegemônica à medida que condiciona a mentalidade da maioria dos formadores de opinião e dos tomadores de decisões, sejam agentes públicos ou privados. Nas sociedades contemporâneas, as mudanças começam justamente quando novas ideias que são minoritárias entre a população e não têm a representatividade junto ao poder político. Nós lembramos que os ministros do Supremo não são eleitos, não representam o povo, apenas analisam a constitucionalidade das leis, começam a tornar hegemônicas. Por isso temos que considerar que a cultura da morte, se não é hegemônica, pelo menos já é fortíssima no mundo de hoje. O que caracteriza a cultura da morte? O aborto é uma manifestação da cultura da morte, não a sua causa. Ele não gera essa cultura da morte, é gerado por ela. Caso o enfrentemos como se fosse apenas uma tendência isolada e não o fruto de uma mentalidade que vai se consolidando, estaremos apenas enxugando o gelo e seremos mais cedo ou mais tarde superados pela onda que vai crescendo. Para ser efetiva, a luta contra o aborto tem que estar inserida numa batalha maior contra a cultura da morte. Essa cultura é caracterizada por um imediatismo desesperançado. Pode ser a perda de esperança atormentada que leva ao desespero daquelas pessoas que não veem nenhuma chance de serem minimamente felizes diante daquilo que lhes acontece. Pode ser uma desesperança fria e calculista de quem se entregou a um pragmatismo cínico para o qual todo ideal e todo afeto são ilusórios e por isso o que resta é tentar controlar a vida extraindo dela o máximo de prazer imediato. Num caso ou no outro, a morte é uma opção válida porque não existe um bom motivo para se sacrificar em nome da vida. No caso de quem se vê realmente diante da opção de abortar, essa desesperança é acompanhada por um ocultamento da pessoa do nascituro. Fazemos muitas discussões conceituais sobre o direito do nascituro à vida, mas quem já encontrou pessoas que pensavam em abortar sabe que o problema não é teórico. Elas simplesmente procuram não ver a criança que já está no útero. Não por acaso, uma das mais fortes e combatidas campanhas pró-vida consiste simplesmente em mostrar às mães imagens de como deve estar naquele momento a criança em seu ventre. Recuperemos a esperança. O Papa Bento XVI, respondendo a uma pergunta sobre as legislações pró-aborto, considerou que lhe parecia que na base destas legislações haja, por um lado, um certo egoísmo e, por outro, uma dúvida sobre o futuro. E a Igreja responde, sobretudo, a essas dúvidas. A vida é bela, não é algo duvidoso, mas é um dom e também, em condições difíceis, a vida permanece sempre um dom. Portanto, voltar a criar esta consciência da beleza do dom da vida. E depois, outra coisa, a dúvida do futuro. Naturalmente, há tantas ameaças no mundo, mas a fé dá-nos a certeza de que Deus é sempre mais forte e permanece presente na história e, portanto, podemos com confiança também dar a vida a novos seres humanos, com a consciência de que a fé nos dá sobre a beleza da vida, sobre a presença providente de Deus no nosso futuro, podemos resistir a estes medos que estão na base dessas legislações. A cultura da morte é combatida justamente com essa consciência da beleza da vida, por meio do afeto que acolhe e mostra uma esperança onde antes só havia desespero ou cálculo individualista. Existe uma luta jurídica absolutamente necessária em defesa da vida. Contudo, temos que ter claro que a luta contra a cultura da morte deve transcender esse aspecto legislativo, deve ser também um trabalho formativo e um acompanhamento solidário que desperta para a confiança no amor, a beleza da vida e a esperança no futuro, pois todas essas três coisas
faltam na cultura da morte e na opção pelo aborto. Queridos irmãos e irmãs, um caminho de justiça, mas também de solidariedade. Frequentemente nossas campanhas pró-vida são interpretadas como se estivéssemos apenas culpando e penalizando as mulheres, fazendo com que elas se sintam menos amadas e respeitadas por causa disso. Precisamos aprender sempre mais a mostrar que a luta pró-vida é uma luta por amor tanto às crianças que estão por nascer indefesas quanto às suas mães. Uma mulher grávida em dificuldade deve descobrir-se amada por aqueles que lutam contra o aborto. Ela e seu bebê devem receber o afeto e o apoio necessários para que ambos levem a vida para frente, para que a criança nasça e ambos, mãe e criança, experimentem a beleza da vida e do amor. Não são apenas questões conceituais ou de afeto abstrato, que implicam em gestos concretos, apoios que podem ser psicológicos, familiares ou mesmo econômicos. Quando uma criança morre abortada, a responsabilidade raras vezes é só da mãe. Quase sempre existe um conjunto de pessoas a levaram a isso ou deixaram de dar-lhe o apoio que lhe permitia levar a gravidez à frente. Uns e outros, por empenho com o mal ou por omissão diante do bem, colaboram com a cultura da morte. É natural e justo que nos sintamos indignados diante, por exemplo, do ativismo judicial que tenta legalizar o aborto no Brasil a qualquer custo. Contudo, a indignação deve levar ao compromisso, não à raiva. Quando olhamos o mundo com raiva dos abortistas e não com amor pelas vítimas do aborto, que são não só os filhos, mas também as mães que abortam por falta de apoio e orientação, reproduzimos a lógica do mal que gera o aborto e que deveríamos estar combatendo. O diabo ri contente quando vê os amigos de Deus olhando o mundo com os olhos da raiva e do ressentimento e não com os olhos do perdão e do amor. Quando isso acontece, ele, o diabo, sabe que já venceu a batalha que acontece em nosso coração e na sociedade. Esta semana de preparação para o Natal, peçamos a Deus nosso Senhor que nos ajude a olharmos sempre e defendermos sempre a vida, da concepção até a sua morte natural. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, vós sois santo, Senhor Deus único, que fazeis maravilhas, vós sois forte, vós sois grande, vós sois o Altíssimo, vós sois o Rei onipotente, vós sois, ó Pai Santo, o Rei do céu e da terra, vós sois trino e uno, Senhor Deus, os deuses, vós sois o bem, todo bem, o sumo bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro. Vós sois a nossa esperança, vós sois a nossa fé, vós sois a nossa caridade, vós sois toda a nossa doçura, vós sois a nossa vida eterna, grande e admirável Senhor Deus onipotente, misericordioso e salvador. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Segura firme nessa palma. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Quero ver seus braços erguidos comigo. Mas o Senhor virá, Ele não dará. Que lindo! Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da
Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Os que esperam o Senhor, ergam seus braços. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.